Imagine um lugar onde as belezas naturais são surreais e servem como papel de parede para o seu navegador. Um país economicamente rico que ostenta verdadeiramente uma democracia robusta. Um país com uma população diversa e vários idiomas oficiais. Suas cidades são consideradas as melhores para se viver no mundo. A criminalidade é baixíssima e sua população é altamente armada. Rios cristalinos em meio a metrópoles servem para um banho ao final de um dia de trabalho, além de se encontrar facilmente supercarros nas ruas. Os melhores queijos e chocolates também estão por lá. É o que chamamos de um país de primeiro mundo. Mas como isso é possível? Fique conosco neste vídeo e vamos revelar como é a vida na Suíça. A Suíça é um país montanhoso localizado na Europa Central, no coração do continente. Caracteriza-se por não possuir litoral, mas abriga um considerável número de lagos, vilas e picos elevados, como os Alpes suíços. Com uma área territorial de 41.290 km², equivalente aproximadamente ao tamanho do estado do Espírito Santo, o país faz fronteira ao norte com a Alemanha, a leste com a Áustria e o Principado de Liechtenstein, ao sul com a Itália e a oeste com a França. Devido à sua diversidade cultural e histórica, a Suíça possui 4 línguas oficiais, refletindo as diferentes regiões linguísticas do país. Essas línguas são o alemão, o francês, o italiano e o romanche. Esta última, uma língua românica, é a menos utilizada no país e tem maior ocorrência em algumas áreas dos Alpes. Os Alpes, por sua vez, constituem a maior cordilheira da Europa, representando cerca de 10% da área total do continente. Essa imponente cadeia de montanhas abrange diversos países, incluindo a própria Suíça, França, Itália, Alemanha, Áustria, Eslovênia e Liechtenstein. O que conhecemos como estados, a Suíça chama de cantões e divide seu território em 26 deles, cada um com uma ampla gama de competências, incluindo áreas como educação, saúde, polícia, justiça e cultura. O sistema de governo suíço é descentralizado, o que significa que o poder é dividido entre o governo federal e os cantões. O governo federal é responsável por áreas como defesa, política externa e comércio, enquanto os cantões são responsáveis por questões como educação, saúde, polícia e justiça. Com base na sua visão política descentralizada e liberal, seu sistema político baseia-se no federalismo, o que implica uma divisão de poder entre o governo federal e os governos dos cantões, sendo este um dos motivos pelos quais a figura do presidente não tem tanta importância. A cada ano, a Suíça elege um novo presidente. O presidente é escolhido anualmente pelo Parlamento Suíço e faz parte do Conselho Federal, composto por 7 membros, sendo este o órgão executivo do governo. Essa estrutura reflete a abordagem descentralizada da Suíça, onde as decisões e responsabilidades são distribuídas entre as diferentes instâncias governamentais. Outro dado relevante sobre a política suíça é o uso de plebiscitos para a decisão de questões polêmicas e controversas no país, tornando a Suíça o país que mais realiza plebiscitos no mundo. Em 1990 e mais tarde em 2011, uma ampla coalizão de ONGs, sindicatos, pacifistas e partidos de centro-esquerda pretendia introduzir regras extremamente rigorosas para a posse de armas e um cadastro nacional e centralizado para todas as armas de fogo. Com quase 60% dos votos, a proposta de restrições à posse de armas na Suíça foi rejeitada pela população em plebiscito. Em 2023, a Suíça realizou 11 plebiscitos, sendo que a maioria deles abordou questões controversas, como imigração, energia nuclear e eutanásia. Em um desses plebiscitos, os cidadãos suíços rejeitaram uma proposta para aumentar a cota de refugiados para 600 por ano. Em outro plebiscito, eles aprovaram uma medida para proibir a construção de novas usinas nucleares. E em um terceiro plebiscito, eles aprovaram uma medida para legalizar a eutanásia,
prática de permitir a morte de uma pessoa que está sofrendo de uma doença incurável ou em estágio terminal, de maneira a aliviar seu sofrimento. Considerada um país de primeiro mundo devido à sua aplicação de princípios de governança eficazes e seu modelo político e econômico bem-sucedido, a Suíça atende a todos os critérios para ser classificada como tal. Geralmente, esses critérios incluem indicadores como alto padrão de vida, estabilidade política, desenvolvimento econômico avançado e sistemas eficientes de governança. De acordo com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a carga tributária da Suíça em relação ao seu Produto Interno Bruto, PIB, foi de 27,9% em 2022. Essa carga tributária é considerada baixa quando comparada com outros países considerados desenvolvidos. Por exemplo, a Noruega possui uma carga tributária de 33,4%, a Dinamarca de 43,5% e nos Estados Unidos a relação é de 26,4%. No Brasil, de acordo com os indicadores mais recentes, a carga tributária equivale a 32% do PIB. Lembrando que o Brasil é um país emergente, ou seja, que se encontra em processo de desenvolvimento econômico e social. É claro que um dos critérios fundamentais que coloca a Suíça como um país de primeiro mundo é o fator segurança pública. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Suíça possui uma das maiores taxas de posse de armas no mundo. De acordo com a Small Arms Survey, uma organização de pesquisa independente, a Suíça tem uma taxa de posse de armas de fogo de 27,5 armas por 100 habitantes, colocando-a em terceiro lugar globalmente, atrás apenas dos Estados Unidos e do Iêmen. Essa alta taxa de posse de armas na Suíça está relacionada à sua longa tradição de serviço militar obrigatório, introduzido no século XVII. Todos os homens suíços com idades entre 18 e 34 anos são obrigados a servir no exército por um período de 18 meses. Após o serviço militar, os soldados têm permissão para manter suas armas de serviço em casa. A população armada é vista como um fator que desencoraja a criminalidade. De acordo com dados do Escritório Federal de Estatísticas da Suíça, BFS, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes na Suíça em 2022 foi de 0,5, o que a equipara a países como o Japão, destacando a baixa incidência de homicídios no país. Em comparação, o Brasil teve uma taxa de 26,7 por 100 mil habitantes, enquanto os Estados Unidos registraram uma taxa de 6,5. Esses números sugerem uma correlação inversa entre a posse de armas e as taxas de homicídios na Suíça, embora diversos fatores influenciem as estatísticas de criminalidade. A Suíça destaca-se como um dos países mais ricos do mundo, constantemente posicionando-se entre os Top 5 na lista de nações com a maior renda per capita do planeta. De acordo com o Banco Mundial, em 2022, o Produto Interno Bruto, PIB, suíço atingiu aproximadamente 770 bilhões de dólares. Ao dividir esse valor pela sua população, estimada em cerca de 8,7 milhões de habitantes, chegamos a um impressionante PIB per capita de aproximadamente 85 mil dólares por habitante. Para efeito de comparação, utilizando também dados do Banco Mundial referentes ao mesmo ano, o Brasil registrou um PIB per capita de aproximadamente 8.900 dólares, ou seja, quase 10 vezes menor do que o da Suíça. Isso significa que a média de riqueza dos suíços é significativamente superior à média de riqueza dos brasileiros. É verdade que para visitar a Suíça é necessário estar preparado financeiramente. O país é conhecido por seu alto custo de vida, classificado como o terceiro mais elevado do mundo. No entanto, o elevado custo de vida é reflexo da riqueza do país. Ou seja, tudo que possui alta qualidade tem um custo. Como resultado, as pessoas que vivem lá têm acesso a um alto padrão de bens de consumo e serviços. Por exemplo,
O país possui uma excelente infraestrutura, com estradas, escolas e hospitais de primeira linha. Além disso, os salários na Suíça são altos, o que compensa o custo de vida elevado. O salário médio mensal na Suíça é de cerca de 7.000 francos suíços, equivalente a aproximadamente 6.000 dólares. Portanto, embora a Suíça seja um país caro para visitar, para aqueles que lá residem, o custo de vida é compensado pelo elevado nível de qualidade de vida e salários compatíveis. Com uma democracia robusta que verdadeiramente ouve a vontade popular, como mencionado anteriormente, e uma perspectiva liberal da economia, a Suíça, ao priorizar sua população, é recompensada com algumas das iniciativas privadas mais fortes do mundo. Algumas das renomadas empresas suíças que podemos destacar são as marcas de relógios, como a Rolex, a Omega e a Cartier. Queijos e chocolates também frequentemente vêm à mente quando falamos da Suíça. E claro, não podemos esquecer de uma das marcas registradas do país: o famoso canivete suíço, inventado por Karl Elsener, com o propósito de atender às necessidades das Forças Armadas Suíças. Em 2022, a população da Suíça era de aproximadamente 8,7 milhões de habitantes. O país passa por um processo progressivo de envelhecimento, mas desfruta de uma das mais altas expectativas de vida do mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a expectativa de vida na Suíça é de 83,4 anos. Esses números refletem um padrão de vida elevado e um sistema de saúde eficaz, contribuindo para a longevidade da sua população. Quando abordamos questões como guerras ou outros conflitos, a Suíça é conhecida por sua postura neutra e pacífica, mas, surpreendentemente, o país mantém uma preparação considerável para situações de guerra ou acidentes nucleares. Além do armamento já em mãos da sua população, cada habitante é obrigado por lei a ter um local protegido que possa ser rapidamente alcançado a partir de sua residência. De acordo com levantamentos oficiais, existem cerca de 300 mil abrigos em residências, instituições e hospitais suíços, juntamente com cerca de 5.000 abrigos públicos. A Suíça possui uma extensa e bem equipada rede de abrigos nucleares, capazes de acomodar até 9,3 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 120% da população. Além disso, os residentes que vivem nas proximidades de usinas nucleares recebem pílulas de iodo, destinadas a serem ingeridas em caso de um acidente nuclear. Essas medidas refletem a abordagem proativa da Suíça em garantir a segurança e a proteção de sua população diante de possíveis ameaças. Berna é a capital da Suíça desde 1848, ano da criação da Confederação Suíça, quando a cidade foi escolhida como a capital federal do país. Desde então, ela desempenha o papel de centro político e administrativo, abrigando o governo federal e as instituições governamentais. A língua oficial de Berna é o alemão, e a cidade está situada nas margens do rio Aar, no centro do país. Berna é uma cidade fantástica que preserva sua história desde sua fundação em 1191, com muitos edifícios antigos e uma arquitetura medieval bem preservada, o que lhe conferiu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. A cidade foi o lar de Albert Einstein entre 1902 a 1909, período durante o qual ele desenvolveu a conhecida Teoria da Relatividade, uma das teorias científicas mais importantes do século XX. Embora tenha nascido na Alemanha, Einstein naturalizou-se suíço em 1901 e mais tarde renunciou à sua cidadania alemã em 1915. Com uma população de aproximadamente 134 mil habitantes, Berna é uma cidade pequena situada um pouco mais a oeste do centro da Suíça, ficando a apenas 20 quilômetros de distância dos Alpes. A cidade também é conhecida por abrigar um grande número de fontes, consideradas símbolos locais. Os ursos são símbolos marcantes da cidade e podem ser admirados no famoso Berengraben, Fosso dos Ursos,
que abriga ursos desde o século XVI. Outro fato relevante sobre a cidade é o seu carnaval, o Berner Fasnacht, que é um dos maiores e mais tradicionais eventos carnavalescos da Suíça. Ele ocorre anualmente durante 4 dias, no final de fevereiro ou início de março, sendo conhecido por suas máscaras, fantasias, desfiles coloridos e a participação entusiástica dos Fasnächtler, os participantes do carnaval. Os desfiles percorrem as ruas estreitas da cidade velha de Berna, acompanhados por música, dança e cantos, tornando o carnaval uma celebração vibrante e única na cidade. A cerca de 95 quilômetros de Berna, encontramos Zurique, a maior e mais populosa cidade da Suíça, com cerca de 415 mil habitantes. Quando somadas as regiões metropolitanas, a cidade atinge aproximadamente 1.800.000 habitantes, abrigando cerca de 20% da população suíça. Localizada ao norte do Lago Zurique e às margens do rio Limmat, a cidade apresenta paisagens encantadoras, proporcionando uma visão entre o passado e o presente. De acordo com o Global Livability Index de 2022, Zurique é uma das melhores cidades do mundo para se viver, ficando atrás apenas de Viena, na Áustria, e Copenhague, na Dinamarca. A cidade é servida pelo Aeroporto Internacional de Zurique, que recebe voos das principais cidades de todo o mundo e está a apenas 11 minutos de trem do centro da cidade. Lembrando que a Suíça possui uma impecável e moderna malha ferroviária espalhada pelo país. O centro histórico de Zurique, conhecido como Altstadt, é um dos mais bem preservados da Europa. Trata-se de um labirinto de ruas estreitas e sinuosas, repletas de lojas, restaurantes, cafés e pontos turísticos. Zurique é uma cidade cosmopolita e multicultural, refletindo esse aspecto em sua vida noturna, tornando-se a principal e mais agitada cidade da Suíça no que diz respeito à vida noturna e baladas. A cidade abriga uma variedade de bares e pubs que oferecem diversas opções de bebidas e música, incluindo bares de jazz, bares de rock, bares de blues e bares de música eletrônica. Quando entramos no mundo das belezas naturais e arquitetônicas da Suíça, o país nos oferece um espetáculo de tirar o fôlego. E entre essas maravilhas, destaca-se o Oberalp-Pass. Situado a 2.044 metros de altitude nos Alpes, o Oberalp-Pass é uma passagem de montanha que conecta as regiões de Uri e Graubünden. Além de sua importância logística, o local cativa os visitantes com vistas panorâmicas deslumbrantes e a sensação de estar no topo do mundo. O cenário alpino pitoresco, repleto de campos verdes e picos cobertos de neve, torna o Oberalp-Pass uma experiência inesquecível para os amantes da natureza e exploradores. E falando em estradas, o Furka-Pass é outra passagem de montanha que conecta o Vale de Gons, na Suíça, ao Vale de Valtellina, na Itália. Construída em 1867, é uma das estradas mais sinuosas da Suíça. A subida é íngreme e cheia de curvas, mas a vista do topo é recompensadora. O local é famoso e já serviu de locação para vários filmes, incluindo o lendário James Bond, 007 Goldfinger, de 1965. O lugar também é o lar do histórico Hotel Belvedere, construído em 1882 por Joseph Steyler, um jovem empresário da região. O Hotel Belvedere rapidamente se tornou um dos hotéis mais populares do Passo da Furka, sendo frequentado por turistas de todo o mundo, incluindo membros da realeza, como a Rainha Vitória do Reino Unido. O hotel foi um sucesso comercial até a década de 1970. No entanto, a construção de uma nova estrada pelo Passo da Furka, que desviou o tráfego da curva onde o hotel estava localizado, levou a uma queda no número de visitantes. O hotel então foi fechado em 1982 e desde então está abandonado, servindo apenas como parada para visitantes, com lanchonetes no local. Também nos Alpes, encontramos o Gotthard Base Tunnel, o maior túnel ferroviário do mundo.
estendendo-se por impressionantes 57,1 quilômetros, conecta Erstfeld, no cantão de Uri, a Bodio, no cantão de Ticino. Atravessando os majestosos Alpes suíços, a uma velocidade impressionante de até 250 km por hora, esse notável feito de engenharia subterrânea redefiniu padrões, oferecendo uma rota ferroviária eficiente através das montanhas alpinas. Inaugurado em 2016, o Gotthard Base Tunnel simboliza a capacidade suíça de superar desafios geográficos internos, impulsionando a mobilidade dentro do país. Os vales verdejantes da Suíça nos oferecem um espetáculo de beleza natural surreal, com colinas cobertas por pastagens exuberantes e florestas intocadas. Cercados pelos majestosos Alpes, esses vales proporcionam uma paisagem serena e pitoresca, onde rios e lagos cristalinos se acomodam de maneira natural entre os campos. A harmonia entre a natureza intocada e a arquitetura tradicional suíça torna essa região um refúgio encantador para os amantes da tranquilidade e da serenidade. É verdade que a Suíça não possui um litoral. No entanto, seus lagos e rios oferecem um convite irresistível para um mergulho. Em Berna, a capital, onde está localizado o rio Aar, este se destaca como um recurso natural significativo para a cidade, sendo aproveitado de diversas maneiras pelos suíços. Durante o verão, as águas do rio apresentam temperaturas relativamente quentes, atingindo até 20 graus Celsius, o que o torna um local ideal para atividades como nadar, mergulhar, tomar sol e praticar esportes aquáticos. É comum observar pessoas utilizando o rio para se refrescar após um dia de trabalho, colocando seus pertences em sacolas impermeáveis e mergulhando na água, seja para nadar ou simplesmente relaxar. Esta prática se revela uma maneira divertida e relaxante de encerrar o dia. Além disso, o rio Aar também é utilizado para fins recreativos, incluindo passeios de barco, pesca e rafting, tornando-se uma atração popular tanto para turistas quanto para moradores locais. Destaca-se como uma das principais atrações turísticas de Berna. De volta ao gelo, nossa próxima parada é na maior estação de esqui na Suíça, a Verbier-Fur-Valais. Localizada na cidade de Verbier, no cantão de Valais, a cerca de 140 quilômetros de Genebra, outra cidade importante na Suíça. Com 410 quilômetros de pistas, é a maior área de esqui conectada no país e uma das maiores da Europa. A estação é composta por 4 vales: Verbier, Nendaz, Les Combines e Val de Bagne. Verbier é uma estação de esqui de renome mundial que oferece algo para todos, desde esquiadores iniciantes até especialistas. A estação tem uma ampla variedade de pistas, desde fáceis e suaves até desafiadoras e íngremes. Verbier é um destino popular para esquiadores de todo o mundo. A estação é acessível por avião, trem e carro. Apesar de ser inglês, o personagem 007 realmente tem uma ligação muito forte com a Suíça. A imponente montanha Schildhorn, situada a 2.970 metros de altitude, oferece vistas deslumbrantes dos Alpes suíços, franceses e alemães. No seu ponto mais alto, encontra-se o icônico Piz Gloria, um edifício em forma de disco com uma plataforma giratória que se destaca não apenas por suas instalações, mas também por sua ligação com o lendário James Bond. O Piz Gloria teve participação marcante no filme 007, a serviço secreto de Sua Majestade, de 1969. Neste longa, o edifício assumiu o papel de quartel-general do vilão Ernst Stavro Blofeld, que planejava lançar um míssil nuclear contra Londres. As cenas foram gravadas tanto no interior quanto no exterior do Piz Gloria, com o restaurante representando o suntuoso salão de festas do vilão. Após o sucesso do filme, o Piz Gloria tornou-se uma atração turística de renome, oferecendo não apenas uma experiência única no restaurante giratório, mas também um museu dedicado ao agente secreto 007. Hoje,
O Piz Gloria continua a ser um dos destinos mais populares da Suíça, entrelaçando a majestade natural das montanhas com a fascinação eterna pelo universo cinematográfico de James Bond. Agora, partimos para um local que recebe cerca de 4 milhões de visitantes anualmente, o Castelo de Chillon. Trata-se de um castelo medieval situado nas margens do Lago Léman, em Veytaux, a 3 quilômetros de Montreux. Sua construção teve início no século XII e foi concluída no século XV, originalmente erguida pelos condes de Saboia como uma fortaleza e residência. O castelo foi utilizado como prisão durante a Idade Média e foi palco de diversos eventos históricos importantes. O castelo é composto por 25 edificações conectadas por corredores e passarelas. Possui 36 salas, incluindo salas de estar, quartos, cozinhas, capelas e um calabouço. Além disso, abriga um museu que narra sua história e a da região. O castelo representa uma significativa atração cultural e histórica, sendo uma das atrações turísticas mais populares da Suíça. Então me diga, que tal praticar uma trilha para almoçar em um restaurante a 1.400 metros acima do nível do mar, numa encosta de aproximadamente 100 metros de altura? Este é o restaurante Escher, localizado na montanha Ebenalp, no cantão de Appenzell. O restaurante foi construído em 1884 como uma casa de hóspedes. Em 1903, foi convertido em restaurante e rapidamente se tornou um destino popular para turistas e caminhantes. É acessível por teleférico ou trilha. A trilha, a partir de Wasserauen, leva cerca de 3 horas. O Escher ganhou fama internacional em 2015, quando foi destaque na capa da revista National Geographic. Desde então, tornou-se um dos restaurantes mais visitados da Suíça. O Vale Verzasca, no cantão de Ticino, na parte italiana do país, revela-se como uma região de notável beleza natural. Com cerca de 25 quilômetros de extensão, o vale é circundado por imponentes montanhas, algumas atingindo altitudes impressionantes de até 2.000 metros. O rio Verzasca, que dá nome ao vale, é famoso por suas águas cristalinas e coloração verde esmeralda, criando corredeiras, quedas d'água e piscinas naturais que atraem turistas de todo o mundo. As construções no Vale Verzasca adicionam uma camada cultural única à paisagem, refletindo a influência italiana na região. A arquitetura local destaca-se pelo uso característico de pedras e pelas fachadas brancas, enriquecidas por detalhes coloridos. Entre as atrações mais destacadas do vale, encontra-se a Ponte dei Salti, uma ponte medieval que cruza majestosamente o rio Verzasca. O vale se revela como um refúgio tranquilo para quem busca relaxar e apreciar a beleza natural circundante. A Cachoeira Giesbach é uma das atrações turísticas mais populares da Suíça. Ela está localizada no lado sul do Lago Brienz, na região de Interlaken, no cantão de Berna. A cachoeira tem uma altura total de 417 metros, divididos em 14 cascatas, sendo considerada uma das mais belas da Europa. No local, encontra-se o Hotel Grand Hotel Giesbach, inaugurado em 1859. O hotel é um dos mais luxuosos da Suíça e oferece uma vista espetacular da cachoeira. Giesbach pode ser visitada a pé ou pelo funicular, que foi inaugurado em 1879 e é o mais antigo da Suíça ainda em funcionamento. Além disso, há também um barco que estaciona próximo ao final da cachoeira no Lago Brienz, ao lado da estação funicular. O barco, chamado Giesbach Boat, proporciona uma maneira relaxante de apreciar a beleza da cachoeira. Da Cachoeira Giesbach, nossa próxima parada é no Lago Öschinen, um lago alpino localizado na cidade de Kandersteg, no cantão de Berna. O lago fica a uma altitude de 1.578 metros acima do nível do mar e tem uma superfície de 1,1 km². O lago é rodeado por 3 montanhas que ultrapassam os 3.000 metros de altitude, incluindo o Öschinenhorn, o Fründenhorn e o Doldenhorn.
As montanhas refletem-se nas águas cristalinas do lago, criando uma paisagem deslumbrante. O Lago Oeschinen é acessível por teleférico ou a pé, por meio de trilhas. O teleférico parte da cidade de Kandersteg e leva cerca de 10 minutos para chegar ao lago. A caminhada até o lago leva aproximadamente 45 minutos e é uma ótima maneira de apreciar a paisagem. Ao longo da criação deste vídeo, deparei-me com a seguinte pergunta: existe algum rio ou lago poluído na Suíça? A resposta curta é não, mas nem sempre foi assim. Em 1960, apenas 15% da população suíça estava ligada à rede de tratamento de águas. Em 1967, a aprovação de um plebiscito com a iniciativa popular Proteção das Águas contra a Poluição obrigou uma mudança de postura. Assim, em 1971, o tratamento de águas residuais tornou-se uma exigência legal no país. Mais tarde, em 2005, 97% dos resíduos da população suíça já estavam conectados a uma estação central de tratamento de águas. A Suíça é um exemplo para o mundo no que diz respeito a tratamento de água e esgoto. A população hoje tem o privilégio de poder se banhar nos rios dos centros urbanos, em águas limpas, e mostrar para o mundo que é possível coexistir junto à natureza e também preservá-la. Entrando no universo da culinária suíça e considerando que o país é mundialmente reconhecido pela produção de excelentes queijos, é evidente que o primeiro prato típico da Suíça que vamos apresentar é o fondue de queijo. O fondue de queijo suíço é uma iguaria deliciosa e icônica, originária dos Alpes. Preparado com uma mistura de queijos como Gruyère, Vacherin ou Appenzell, é derretido lentamente e servido no caquelon, uma panela de cerâmica. Tradicionalmente, é acompanhado por pedaços de pão fresco e batata, resultando em uma experiência gastronômica reconfortante e socialmente envolvente. O raclette é um prato típico suíço, originário do cantão de Valais. O nome vem do verbo francês racler, que significa raspar, uma referência à maneira tradicional de preparar o prato. O raclette é feito com um queijo suíço de mesmo nome, que é derretido na brasa ou em um aparelho específico chamado raclette grill. O queijo derretido é então raspado e servido sobre batatas cozidas, às vezes acompanhado de outros ingredientes, como carnes, legumes ou frutas. O cervelas, uma salsicha suíça, é uma deliciosa iguaria, muito popular, feita com carne de porco, boi e ervas. Essa salsicha é tradicionalmente muito consumida e é popular por seu sabor suculento e textura tenra. Frequentemente grelhada ou fervida, a cervelas é servida como acompanhamento em muitas refeições, proporcionando uma experiência gastronômica autêntica, enraizada na rica tradição culinária do país. E para você que é um fã de batatas, apresentamos o Rösti, um prato icônico da culinária suíça. É uma receita simples e reconfortante, feita com batatas raladas e fritas até dourar. Originário da região suíça de Berna, o Rösti é apreciado por sua crocância externa e interior macio. Servido como acompanhamento ou prato principal, reflete a tradição culinária alpina, sendo uma delícia apreciada em todo o país. Agora, adentrando ao universo das massas, apresentamos o Älpler Magronen, conhecido como macarrão do alpinista. Este prato suíço combina massa cozida, batatas, cebolas, queijo e creme de leite, frequentemente acompanhado por compota de maçã. Originário das regiões alpinas, era inicialmente apreciado por alpinistas e pastores suíços durante suas extensas jornadas nas montanhas. Independentemente da receita, o Älpler Magronen oferece uma deliciosa incursão na culinária suíça, ressaltando os saborosos queijos do país. E para concluir este vídeo, é importante destacar a presença ostensiva e natural de supercarros de luxo como Lamborghinis, Bugattis e Ferraris nas ruas suíças, especialmente em cidades como Zurique. Como já mencionado anteriormente,
O país é conhecido por sua estabilidade econômica, sistema financeiro sólido e padrão de vida elevado, resultando em uma alta concentração de indivíduos ricos e bem-sucedidos. Consequentemente, é comum observar um grande número de carros de luxo em suas ruas. Esse fenômeno automotivo é uma manifestação visual do sucesso econômico suíço. Espero que tenha desfrutado deste passeio pela Suíça. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando o mundo com a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, deixar seus comentários abaixo. Vou me despedindo por aqui e até a próxima!